Vem comigo porque hoje eu vou te mostrar quais foram os últimos livros que eu baixei através da assinatura do Kindle Unlimited. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente porque eu resolvi pegar meu Kindle e mostrar para vocês quais foram os últimos 5 livros que eu baixei através da minha assinatura do Kindle Unlimited. Eu gosto muito de assinar o Unlimited porque eu consigo ter acesso ali a muitos livros que eu não conseguiria comprar eles no valor de capa, né, geralmente. Afinal, os livros ultimamente estão um pouco salgados, então sempre que alguma coisa, principalmente um lançamento, entra no Kindle Unlimited, é maravilhoso, porque eu já baixo e já faço a leitura. Se você ainda não é assinante do Kindle Unlimited, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição para vocês, tá? O linkzinho para assinatura. E você paga um valor mensal e tem acesso ali a milhares de livros diferentes, de e-books diferentes. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas últimas 5 escolhas, livros que eu baixei essa semana. O primeiro livro que eu baixei foi A Vila, da Rachel Hawkins. Esse livro, eu confesso para vocês que eu baixei com um certo receio, porque a Paty, lá do Itinerant Books, me falou que esse livro não é bom e que eu não vou gostar. Eu confio muito na opinião da Paty, mas eu também sou curiosa e gostaria de fazer uma tentativa. Então, quando eu vi que esse livro entrou no Kindle Unlimited, eu baixei. Ele fala de duas personagens, a Emily e a Chess, que eram amigas na infância, mas elas se separaram e depois de 20 anos elas se reencontram. Agora, as duas são escritoras muito famosas, badaladas, têm carreiras de sucesso, e elas resolvem resgatar essa amizade de infância, indo passar um tempo em uma vila italiana juntas. Por que alguém tiraria férias com uma pessoa que não vê há 20 anos escapa à minha compreensão, mas tudo bem, eu vou aceitar em virtude da sinopse. Quando elas chegam lá, elas vão descobrir que esse lugar tem uma história meio macabra, que na década de 70 um grupo de pessoas famosas se hospedou ali também, e uma dessas pessoas foi assassinada e nunca se descobriu o assassino. Esse crime antigo vai mexer com o relacionamento das duas, que já não é lá muito bom, né? E coisas virão à tona. Quanto mais elas mexem nesse vespeiro antigo, mais segredos elas revelam e o relacionamento delas também começa a ir pra cucuia. Baixei e vou fazer a leitura, depois comento pra vocês aqui a minha opinião. Outro livro que eu baixei essa semana no Kindle Unlimited, eu já li, eu amo, é um livro excelente, mas quando eu vi que ele entrou pro catálogo, eu não pude deixar de colocar ele na minha listinha, que é O Dragão Vermelho, do Thomas Harris. Esse livro ficou fora de circulação durante muito tempo. Existe uma versão de bolso que você ainda encontra em alguns sebos, e agora a Record relançou o livro físico e já aproveitou e lançou o e-book também, o que é maravilhoso. Esse livro originalmente foi lançado em 1981 e ele é a primeira história, o primeiro livro que traz o nosso psicopata canibal favorito, Hannibal Lecter. Poucas pessoas sabiam da existência de Dragão Vermelho, muita gente acha que o Hannibal surgiu em O Silêncio dos Inocentes, mas não é verdade. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando essa série inteirinha e por onde você deve ler, quais são os volumes e tudo mais. Mas em Dragão Vermelho, a gente descobre que o Hannibal Lecter acabou de ser preso pelo agente do FBI, Will Graham, e logo depois o Will vai ser tirado ali do seu período sabático, ele sai do FBI, mas ele é chamado de volta para investigar um assassino muito cruel chamado Fada do Dente. Porém, o Will vai perceber que talvez para entender o Fada do Dente ele precise conversar com o seu arqui-inimigo Hannibal Lecter na prisão. Pois é, você achou que a Clarice Starling indo falar com o Hannibal era o começo da história? Mentira! Antes disso, o Will Graham já tinha ido na prisão conversar com o Hannibal também. É um psicopata muito requisitado. A questão é que o Hannibal odeia o Will e a gente não sabe, né, até que ponto ele vai ajudar e até que ponto ele vai atrapalhar a situação. Livro excelente, aproveitem e baixem lá. Outro livro que eu baixei essa semana, quando eu vi que entrou para o catálogo, foi A Trama. Esse é um suspense que tem uma sinopse muito curiosa. Ele fala de um homem chamado Jacob, que já foi um escritor promissor, tinha uma carreira ali que provavelmente ia dar certo, mas deu tudo errado na vida dele. E a solução foi ele se tornar um professor de escrita criativa. Ele é uma pessoa de ambições muito frustradas. E vai chegar um momento em que ele vai ter um aluno chamado Ivan Parker. E esse Ivan, que é uma pessoa também insuportável, vai contar para ele que está escrevendo um livro incrível com uma sinopse bombástica e vai contar essa sinopse para o professor. E o professor
vai realmente perceber que tem uma mina de ouro aí naquela história. Logo depois, esse aluno morre e ele não contou para ninguém sobre esse livro. E o que o Jacob faz? Ele rouba a história do aluno, publica como se fosse dele e alcança o sucesso que ele sempre sonhou. Mas essa maracutaia aí não vai muito longe, porque ele vai receber um dia um e-mail dizendo: você é um ladrão. Ou seja, alguém sabe o que ele fez e está ameaçando contar toda a verdade. Achei interessante, eu gosto de livros que tem escritores ali no papel principal, principalmente escritores trambiqueiros, e quando eu vi que estava lá no Kindle Unlimited, eu baixei para fazer a tentativa de leitura. Outro livro que também é um lançamento recente, que entrou no catálogo e eu peguei também, é O Caçador da Escuridão. Esse é um livro do Donato Carisse e ele é continuação do outro livro dele, O Tribunal das Almas. Eu li Tribunal das Almas há um tempo, mas eu confesso para vocês que isso foi antes da pandemia e eu não recordo muito bem sobre o que fala aquele livro. Eu tenho pouquíssimas memórias sobre aquela história. Inclusive, assim que eu baixei O Caçador da Escuridão, eu já comecei a pensar que talvez eu tenha que reler o livro anterior para tentar refrescar a minha memória. Nesse livro aqui, nós vamos ter os mesmos personagens do livro anterior, que é o Marcos, que ele é essa pessoa que tem um certo dom de ver coisas que ninguém enxerga, de enxergar padrões nas cenas do crime. É quase uma coisa sobrenatural. E a outra protagonista é a Sandra, que é uma fotógrafa forense que trabalha em conjunto com ele. E os dois vão se ver às voltas nesse livro aqui com o assassino que está aterrorizando Roma mais uma vez. É um livro que eu acho que promete ser muito bom, as resenhas são muito positivas, mas eu vou ter que dar uma olhadinha lá no Tribunal das Almas antes de ir para essa história, porque como eu comentei, eu lembro de pouquíssima coisa. Esse próximo livro, que eu baixei lá no Unlimited, eu estou muito curiosa para ler ele, porque ele é a sequência de um livro que eu adoro, que é A Mulher de Preto, da Susan Hill. Esse livro, ele recebeu esse título de A Mulher de Preto 2, Anjo da Morte. Achei o título um pouco esquisito, mas tudo bem. E ele não é escrito pela Susan Hill, viu? A sequência foi escrita pelo Martin Waite. Não sei porquê, não sei por que motivo a Susan Hill não quis dar sequência à própria história, mas, enfim, né, eu li algumas resenhas sobre o livro do Martin Waite e o pessoal falou que ele conseguiu captar muito bem o estilo gótico da Susan em transpor, né, nessa continuação, e fiquei curiosa, estava no Unlimited e também não fazia nenhum mal eu baixar para conferir. Esse livro aqui se passa depois da Segunda Guerra Mundial e um grupo de crianças vai ser levada por uma professora para a famosa Casa do Brejo da Enguia, que é aquela mansão gótica assustadora e assombrada que aparece em A Mulher de Preto. Essa professora, que é a Eve, leva esse grupo de crianças para lá e logo na primeira noite ela começa a sentir coisas, escutar barulhos e etc, né? Uma coisa assim pouco suspeita. Logo depois ela vai começar a vislumbrar uma mulher de preto em alguns lugares da casa, né? Aquela bendita daquela mulher do primeiro livro está de volta. A Mulher de Preto, o original, o primeiro livro, gente, é um livro que eu adoro para ler no Halloween, para ler no mês de outubro. Ele é um livro que você lê à noite, ele é assustador de ler no escuro, sabe? Maravilhoso, assim, aquela atmosfera gótica de fantasma incrível. E esse segundo livro parece seguir também essa atmosfera, então eu baixei para conferir. E eu realmente fiquei curiosa em saber como é que a Casa do Brejo da Enguia vai voltar a ser protagonista nessa nova narrativa. Lembrando que todos os livros que eu comentei aqui com vocês já estão listados aqui embaixo no box de descrição para vocês, então se você já for assinante do Kindle Unlimited, é só clicar nesses links e baixar o seu exemplar. E se você não for assinante, eu deixei o link de assinatura do Kindle Unlimited aqui embaixo também para você dar uma olhadinha e verificar se vale a pena ou não fazer a assinatura. E qual foi o último livro que você baixou no Kindle Unlimited? Comenta aqui embaixo pra mim, quem sabe eu entre lá e baixo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no finalzinho linkado mais 2 vídeos que eu acho que podem te interessar. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.